Quer você viaje como turista ou como nômade digital em tempo integral como eu, toda grande viagem começa por um trajeto em particular, geralmente uma passagem de avião. E para isso, existe uma plataforma, um ponto de partida que eu recomendo 100% e que você provavelmente já conhece, o Google Flights. Da minha parte, já faz 5 anos que sou nômade. Já visitei 38 países. Morei mais da metade da minha vida no exterior e já viajei de avião mais de 100 vezes. E neste vídeo, vou compartilhar com você todos os meus conselhos e dicas para encontrar as melhores passagens aéreas pelo melhor preço e mostrar todas as funções escondidas do Google Flights. Vamos lá! Este vídeo é para você que é viajante de coração e vai precisar procurar passagens aéreas e também otimizar suas viagens ao longo do tempo. Tenho vários vídeos sobre isso e muitos outros a caminho. Então, se isso te interessa, te convido a se inscrever no canal do YouTube, clicando no botão vermelho de inscrever-se para ter certeza de não perder nenhum vídeo e também ativar o sininho de notificações para receber um aviso assim que um vídeo novo sair. Agora, vou passar para o outro lado da tela para te mostrar diretamente a interface do Google Flights e te mostrar concretamente tudo o que vai acontecer. Uma observação para você que pode te interessar é que eu também fiz um vídeo mais geral sobre todo o processo para encontrar essas passagens aéreas pelo melhor preço. O Google Flights faz uma grande parte desse trabalho, mas também existem outras etapas que você precisa conhecer. Por isso, te convido a assistir esse vídeo clicando no link no canto superior direito deste vídeo. Então agora estamos na página inicial do Google Flights. Então, como você pode ver, eu estou na Tailândia no momento, e vou apenas mudar o idioma e a moeda para poder te mostrar, o Google Flights nos idiomas corretos. Você também pode fazer isso quando estiver viajando para garantir que está comparando as mesmas coisas. Pronto, o idioma está certo e a moeda também. Ok. Então, estamos na página inicial do Google Flights. Então agora está em francês e em euros. E como você pode ver aqui, há diferentes informações. Esta é a barra de pesquisa do Google Flights. Você pode escolher o ponto de partida, o destino, a data de ida, a data de volta, se é só ida, ida e volta ou múltiplos destinos, além do número de pessoas e a classe. Então, neste caso, como você pode ver, vou te mostrar diferentes exemplos. Ele me sugere uma partida da cidade ao lado de onde estou, Koh Samui, então vou te mostrar diretamente em relação a isso. Por exemplo, vamos fazer um voo para Dubai com partida em 24 de fevereiro, ok. E depois vamos voltar um pouco mais tarde. E eu estou justamente esperando carregar, porque você já pode ter uma ideia das passagens aéreas antes mesmo de pesquisar aqui neste calendário que veremos em seguida. Então vamos dizer, ok, para a volta no dia 10 de março. Então vamos lá. Fazemos a pesquisa e, como você pode ver, aparecem várias opções e todos esses filtros vão ser super interessantes para você poder escolher diretamente encontrar a passagem aérea que corresponde às suas necessidades. Então aqui, vamos fazer um voo clássico de ida e volta, que é o que a maioria das pessoas faz. Depois eu vou te mostrar como funciona para um voo só de ida, um voo em que você nem sabe o destino quando é nômade digital como eu, e também um voo multidestino, que pode ser muito prático em alguns casos. Então, aqui temos essas diferentes informações que aparecem. Vou te mostrar para esse voo como eu escolheria do meu lado e depois vou te mostrar outras coisas diferentes. Então, já de início, coisas super importantes para observar nesta página vão ser os filtros, como eu te indiquei. Você tem um botão aqui, todos os filtros, para ver todos os filtros, e também pode ir mais especificamente em cada um deles. Vou te mostrar os diferentes filtros que são interessantes, especialmente o primeiro filtro, que é o filtro de escala. Então isso é o número de paradas que você vai fazer no voo. Por exemplo, se eu fizer um Koh Samui Dubai, não há voo direto, entende? Então eu posso escolher fazer no máximo uma escala ou no máximo 2 escalas. E então, muitas vezes, eu prefiro não ter escalas, mesmo que seja mais caro porque eu viajo há muito tempo e sei que as escalas cansam e prolongam bastante as viagens. Então, nesse caso, não tem escolha, vamos pegar um voo com uma escala. Depois você vê que também pode escolher a companhia aérea. Então aqui, bem, na verdade, não há voos com no máximo uma escala nesse caso. Bom, azar quanto a isso, vai ser um voo um pouco mais complicado, e você vê que os voos que eles me oferecem aqui têm 2 escalas que duram 27 horas, e não são os voos mais agradáveis. Nesse sentido. Então, estou apenas mostrando os filtros, este é mais um exemplo de roubo. Depois aqui você pode escolher em relação às companhias aéreas, se você quer pegar todas as companhias ou se quer escolher apenas uma companhia em particular, porque, não sei, você tem um programa de fidelidade ou adora essa companhia ou algo assim. E algo muito interessante para os nossos amigos como eu que vão querer usar milhas de recompensa, é que você pode escolher as alianças de pontos.
Aqui estão as 3 principais alianças de pontos de companhias aéreas e de recompensa: Star Alliance, SkyTeam, OneWorld. Assim você poderá escolher. Nesse caso, não tenho informações específicas, mas isso pode ser interessante para você. Por exemplo, não sei se você tem desconto em uma companhia aérea em particular, etc. Com relação à bagagem, é a mesma coisa. Bagagem de mão ou outro tipo de bagagem, você pode adicionar opções. Quanto ao preço, geralmente eu não mexo nisso, porque vamos filtrar os resultados por esse critério depois. Horário. Isso pode ser super importante se não sei, você precisa sair em um horário específico ou não pode sair antes das 10 da manhã porque, sei lá, precisa devolver um carro ou algo assim. E o mesmo vale para a chegada. Se você tem um compromisso ao chegar, pode pensar, ok, eu preciso chegar absolutamente entre 4 da tarde e meia-noite, por exemplo. Nesse caso, não vou colocar essas restrições porque já há bastante limitações em relação ao próprio voo. Depois, emissão de carbono, conexão. Então, você também pode escolher passar ou não por um determinado lugar, o que pode ser muito prático. Por exemplo, neste momento, em tempos de Covid, eu evito a todo custo fazer conexões nos Estados Unidos para os meus voos, porque é muito complicado em relação à alfândega, visto, etc., por causa da Covid. Às vezes nem sequer é possível. Então você pode fazer isso, também pode ajustar aqui a duração da escala. Por exemplo, você quer absolutamente que a duração da escala seja, sei lá, no máximo 7 horas. É um pouco peculiar esse tipo de voo, confesso, mas é em relação a isso. Muito importante nisso também costuma usar a duração. Então aqui, a duração do voo. Eu não quero passar dias e dias viajando de avião porque, bem, preciso trabalhar ao mesmo tempo, etc. Estou disposto a pagar mais caro se o voo for mais curto. Então, por exemplo, você pode selecionar aqui a duração dos voos, menos de 17 horas, não há nenhum nesse caso. É uma viagem longa, mas você pode brincar com essas opções, diretamente. E você vai ver aqui, os filtros que você selecionar vão aparecer em azul, por exemplo, aqui. Então, concretamente, os filtros que eu recomendo que você use e que eu mais uso são os filtros de voos sem escala. Eu, se possível, tento não pegar voos com escala. Também ajusto os horários caso eu precise sair antes de um determinado horário ou voltar antes de um horário específico. Isso é interessante. Também ajusto a duração. Então, esses são os 3 principais filtros que eu uso. E aqui você tem uma visão de todos os filtros que permitem configurar diferentes opções. Selecionar um pouco de todos os filtros dessa visualização. Então, vou escolher outro voo porque esse aqui eu não gosto muito. Ele é um pouco complicado, mas, por exemplo, vou fazer um Bangkok-Paris. Acho que terei mais flexibilidade para isso. Então, o que eu queria te mostrar antes de mergulhar nos resultados são ainda mais opções, especialmente em relação às datas. Aqui, como você viu, escolhemos uma viagem de ida e volta, e essa é uma visualização que eu gosto muito para ver um pouco os preços, etc. E também ver quando eu parto do meu lado, pois sempre sou flexível quanto às datas de partida e chegada, já que sou nômade. Para alguns, como turistas, você terá suas férias de tal data a tal data e precisa ser preciso, mas talvez você também possa selecionar e escolher suas férias de acordo com o preço das passagens, porque isso pode realmente valer a pena. Então, essa visualização em formato de calendário é super importante e te permite ver, na verdade, de acordo com a data de partida e a data de retorno, as diferentes opções. Então, por exemplo, o voo que eu escolhi, 446 euros, não me parece nada mal em relação ao preço, temos 443 euros aqui. E o que é interessante é que você pode se mover por aqui. Então, tanto faz adiar a data de partida para ver um pouco como fica. Aqui não tem voos muito interessantes logo depois, na verdade até fica um pouco mais caro em relação a isso. Por outro lado, se eu mexer um pouco na data de retorno, será que encontro opções interessantes? Temos 463. O Google já mostra diretamente os preços, o preço mais barato nas suas datas, mas você pode ajustar um pouco. Às vezes, só de fazer isso dá para encontrar voos realmente mais interessantes. Já que fui mudar o voo, vou colocar aqui alguns filtros para te mostrar o que eu faria. Então, aqui eu colocaria 100 escalas. Então, você vê, também não há voos diretos nessas datas. Por outro lado, pode ser que não tenha nessas datas, mas olhando o calendário, você vê que tem, por exemplo, tem um voo de volta na véspera. E assim, eu poderia encontrar o voo que quero diretamente com essa visualização. Ok? Depois, em relação à duração, sem escalas, vai ser difícil fazer mais curto, mas eu poderia exatamente, se eu fizesse um voo com escala, eu poderia ajustar a duração em relação a isso. Então aqui você vê que há diferentes voos, não há muitos voos porque eu escolhi essas restrições.
Mas se eu tirar as restrições para te mostrar um pouco mais os filtros, você terá outras informações. Também há uma visualização interessante que é o gráfico de preços. Então ele te mostra aqui, já que é uma viagem de ida e volta com uma certa duração, os melhores preços. Assim você vê que estamos mesmo na faixa mais baixa da média, temos 430 euros em algumas datas, mas é importante também olhar para essa visualização para ver um pouco os melhores preços. O que vou mostrar agora está relacionado com o que vem a seguir. Primeiro, algo super importante, se você tem uma data realmente fixa e precisa, pode configurar um alerta de preço caso não esteja pronto para reservar imediatamente. Nesse caso, será enviado um e-mail, como você pode ver, para as mudanças de preço, etc. Mas é isso. Agora chegamos à parte dos resultados das pesquisas que fizemos em relação ao voo, então você vê que isso é muito interessante. O Google classifica os voos de acordo com o melhor voo, segundo eles. No geral, são realmente os melhores voos, porque é uma combinação de preço, duração, etc. Mas da minha parte, eu também gosto de classificar os voos, seja por horário de partida ou de chegada, se houver muitas opções mais ou menos pelo mesmo preço, mas caso contrário, geralmente também por preço. Porque se eu classifico por preço e também em termos de duração. Aqui eu vejo que os voos têm, você vê, há voos que duram 13 horas, há voos que duram 15 horas, etc. Eu, por exemplo, quero fazer um voo que dure menos de 16 horas, digamos assim, né? Então vou selecionar essa opção aqui, saltar. Agora já vou ter os voos que duram menos de 16 horas, que geralmente são sem escalas ou com uma escala bem curta. Depois eu selecionei por preço. Veja, aqui, nesse caso, a diferença de preço entre um voo com escala e um voo direto é ou 501 euros com uma escala, mas de 1 hora e 45 em Viena, o que não é tão ruim assim, ou então sem escala por 579 euros. Concretamente, a pergunta que me faço é: será que por 79 euros estou disposto a economizar uma escala e 2 horas de tempo? Nesse caso, eu diria que talvez sim, talvez não. Depende da situação da viagem, mas é isso em relação aos resultados. Você pode brincar um pouco com esses parâmetros e tentar ver também de acordo com seus critérios e filtros. O que é interessante é que os filtros também vão influenciar o que é mostrado para você na visualização do calendário, como vimos. O que eu geralmente faço é colocar todos os filtros que quero, sem escalas, duração menor que 15 horas, etc. A gente dá uma olhada e depois venho aqui ver o que está acontecendo e então, se necessário, amplio um pouco mais meus filtros. Vou voltar para o modo câmera para falar sobre o que vem a seguir. Concretamente, eu te mostrei o Google Flights para uma busca de voo clássica. Agora gostaria de te mostrar também o Google Flights para um tipo de busca de voo que é um pouco diferente, um voo mais multidestinos, só de ida ou explorador, para mostrar outros casos. Vimos um caso clássico de voo de ida e volta. Também vou te mostrar os voos só de ida e multidestinos. Você vai ver aqui na página de pesquisa que você tem essas opções aqui. De certa forma voltei para o inglês, vou voltar para BAF, não tem problema. Vou só te mostrar aqui em relação a isso. Voo só de ida. Aqui, por exemplo, vou fazer um Koh Samui Bangkok. Aqui, você vai ver que isso simplifica bastante a pesquisa, porque você tem apenas uma data para escolher. Concretamente, você vê todas as opções aqui. Você pode brincar com os diferentes critérios. Por exemplo, colocar um voo direto e ver e colocar, por exemplo, não sei, a duração não vai mudar muito se for só uma etapa, mas você pode ver um pouco de acordo com as datas, o preço. Aqui, tudo está em embate, o preço é realmente o mesmo em todos os lugares, exceto em algumas datas em que é mais caro, especialmente nos fins de semana, aparentemente. Mas é isso em relação a isso. E então você também pode filtrar. Interessante para os voos assim, filtrar por horário de partida, porque há muitos. Tem voos praticamente a cada hora. Você vai poder escolher o horário que mais te convém. A segunda coisa que eu queria te mostrar era o voo multidestino. Quando, por exemplo, você quer sair de um ponto A para um ponto B e voltar de um ponto C para o ponto A, ou então, por que não planejar logo uma volta ao mundo? Não sei, Paris-Dubai, Dubai-Bangkok, Bangkok-Osaka, Osaka-Singapura, etc. Isso é super interessante. Um exemplo real que eu te dou é que meus pais vêm para a Tailândia me visitar daqui a algumas semanas. Eles fizeram um voo Lyon-Phuket por questões de imigração relacionadas à Covid. Lyon-Phuket e a volta a gente faz Bangkok-Lyon porque não queremos evitar ter que refazer toda a viagem para voltar ao ponto de partida. Isso facilitava nosso itinerário. Por exemplo, eu faço assim. Então, Lyon-Phuket, Bangkok-Lyon. E aí, quanto às datas, eu coloco as datas deles, assim consigo encontrar o voo deles. Acho que de 21 de fevereiro a 9 de março. Ops. Ok.
Então, aqui não vai ter voo direto, isso é normal. Vai carregar os voos e a gente vai ver os diferentes voos em relação a isso. E o que é interessante é que isso permite comparar se é mais vantajoso, mais caro ou mais barato do que pegar uma passagem de ida e volta, por exemplo. E nesse caso, se tivéssemos feito apenas Lyon-Phuket e Phuket-Lyon, bem, no final da nossa viagem, em Bangkok, teríamos que comprar outra passagem de avião para voltar a Phuket. Então, finalmente estamos na página de resultados, e aqui você vê que há vários voos diferentes, tem voos com várias escalas, voos com uma escala, tem diferentes voos assim, e aqui vamos poder ver, com as datas que temos e até em relação a datas diferentes, como fica em termos de preço e de interesse. Então, vamos olhar, por exemplo, se quisermos tentar limitar o número de escalas. Não há voo direto, mas podemos escolher um voo com uma escala. E nesse caso, vemos que o voo mais ou menos barato está a 438 euros com duas escalas. Aqui, com uma escala, há um voo por 862 euros, mas ele dura muito menos tempo em comparação com esse. Então, você pode brincar um pouco com as diferentes durações de voo e destinos para encontrar o que você quer fazer. Agora, eu queria te mostrar também um tipo de busca de voo que é particularmente adaptada para nômades como eu, que, bem, eu sei onde estou agora, mas não sei onde estarei no próximo mês. E, portanto, muitas vezes eu vou decidir de acordo com os destinos, os preços das passagens, etc. É o modo aqui que se encontra ali, chamado de explorar. Ok? Aqui, agora estamos na visualização explorar para de fato explorar para onde poderíamos ir. Aqui eu me coloquei em Bangkok. Por exemplo, eu digo para mim mesmo que sei que gostaria de sair de Bangkok por volta do dia 15 de março. Então eu escolho essa data aqui diretamente e assim, isso vai me mostrar a partir de Bangkok onde estão os voos que podem ser interessantes em termos de preço, duração, etc. Você vê que eu encontro novamente os diferentes filtros e deixei o destino em aberto. Eu posso colocar várias coisas aqui em relação a isso. Posso dizer, que estaria disposto a colocar um valor máximo para a minha passagem aérea, estaria disposto a pagar 200 euros pela minha passagem saindo de Bangkok para ir mais ou menos para qualquer lugar. E então aqui ele me mostra o mapa e eu posso escolher diretamente para onde eu poderia ir. Você dá uma olhada, eu tenho Chennai, Singapura, Hong Kong, várias opções assim. Você pode dar zoom para explorar os diferentes aeroportos que funcionariam para você nessa data. Você também pode, é claro, brincar com as datas para ver em que data há disponibilidade. Como há datas que não estão particularmente, que nem sempre estão disponíveis, você também tem um modo de data flexível que é interessante. Você pode dizer, ok, eu quero sair de Bangkok em março. Eu não sei quando em março, estou aberto à data de partida, quero encontrar um voo barato para um destino interessante. E então, você pode usar esse modo para encontrar o que deseja fazer. Você também poderia dizer que quer ir para uma região específica do mundo ou para um país. Por exemplo, eu poderia colocar Europa diretamente e ver, quero fazer Bangkok para algum lugar na Europa em março. Quais são os preços interessantes, os voos que vão ser interessantes para mim para fazer isso? Você vê que há bastante voos aí. Eu ainda poderia dizer, ok, quero um preço que seja menor que 300 euros, por exemplo, e ver o que pode aparecer nesse momento para ir de Bangkok até algum lugar na Europa. Tem Roma, Londres, Estocolmo, Moscou, Pafos, Viena, e se você der zoom, também verá outros aeroportos em relação a isso. Então, é um modo muito útil para os nômades também, para ver voos, porque nós somos flexíveis sobre quando partimos e para onde vamos. Somos nós que tomamos a decisão, de acordo com nossos desejos, mas também de acordo com os preços das passagens, etc. Eu realmente queria te mostrar esse modo explorar, porque ele é pouco conhecido. É uma funcionalidade um pouco, não vou dizer escondida, porque ela está lá, mas poucas pessoas conhecem, e como nômade isso me ajuda bastante. Eu, por exemplo, neste verão, usei esse recurso quando estava em Arcachon, perto de Bordeaux, e estava aberto, tinha cerca de um mês disponível para ir a qualquer lugar que eu quisesse. Eu olhei os voos que eram mais interessantes, os mais baratos, não muito longe para algum lugar onde eu queria ir na Europa, e assim, acabei indo para Tenerife, acho que minha passagem custou cerca de 50 euros. E pronto, é bastante prático. Então, concretamente, em relação à busca de passagens aéreas no Google Flights, esse é um pouco o meu tutorial, o meu guia sobre isso. O que eu te recomendo depois, aqui estamos mais no modo de pesquisa, análise, etc. Eu já te recomendo assistir ao meu vídeo sobre todas as etapas a seguir para encontrar as passagens aéreas mais baratas e interessantes. E também, com base nessa pesquisa, por que não anotar os resultados em outro arquivo? Porque assim você vai poder comparar voos com escala, sem escala, duração, preço, etc. Sair do Google Flights, usar o Google Sheets, um Notion
ou simplesmente tomar notas, apenas para comparar as diferentes passagens, os preços que você viu, as passagens interessantes e sempre, 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 isso eu vou falar no outro vídeo, sempre reservar sua passagem aérea diretamente no site da companhia aérea. Se você está assistindo a este vídeo, é porque você é um viajante ou uma viajante de coração. E se, assim como eu, você tem interesse em poder trabalhar enquanto viaja, ou seja, viajar o ano inteiro tornando-se um nômade digital, boa notícia. Eu preparei um guia com mais de 70 páginas que explica todas as etapas, tudo o que você precisa saber e considerar para se tornar um nômade digital, otimizar sua vida nômade, tanto sobre ganhar a vida online, quanto sobre viajar e escolher seu destino. Você pode encontrar esse guia disponível para download pelo primeiro link abaixo deste vídeo. Você também tem todos os meus vídeos no YouTube relacionados a esses temas. Recebemos um retorno super positivo sobre esse guia, eu realmente te encorajo a procurá-lo. E se você gostou deste vídeo, não hesite em deixar um like para me avisar e se inscrever no canal do YouTube para nunca perder vídeos desse tipo que eu lançar futuramente.